Então, gente, a gente vai começar a falar sobre o atendimento às necessidades diárias da criança, né? Que está relacionada aí, primeiramente, à limpeza da mucosa, né? Que é função da enfermagem aí promover o assejo da criança, parcial ou total, né? De acordo com o seu grau de dependência. O banho diário deve ser feito de banheira, né? Chuveiro ou de leito, conforme a idade e o grau da criança. Após as evacuações e micções, será necessário fazer higiene para evitar assaduras. A partir de 2 anos, começam a aprender a escovar os dentes e nisso deverão ser orientados à medida que forem entendendo e se tornando independentes. Então, aqui o que eu preciso dizer para vocês, né? Primeiramente, né, que todo RN não necessariamente precisa tomar banho todos os dias. Aquele vernix, né, que é aquele sebinho que a criança nasce, ele não pode ser retirado, como se diz, de uma vez, tá? A gente pede que na maioria das vezes o banho seja feito com somente sabonete neutro, nada de talco, sabonete mamãe bebê ou sabonete Johnson, né, que seja aquele granado ou sabonete glicerinado, tá? A maior parte das higienes, né, a gente pede na hora de trocar fralda não usar o lenço umedecido, usar somente o algodão, aquele quadradinho ou redondinho, umedecido com água, tá? De preferência água morna, né, para a criança não se assustar. Não passar nenhum tipo de pomada se a criança não apresentar assaduras, tá bom? E a escovação, na verdade, ela vai iniciar de acordo com o aparecimento dos dentes. Mas a higiene oral, tá? Tem que ser feita pelo menos com água. Não precisa ser com antisséptico ou com bicarbonato, nada disso. Somente água e gaze, higiene oral. A todas as vezes após as mamadas, por causa do aparecimento da monilise oral, que é o sapinho, tá bom? Então, nesse caso, já precisa iniciar, né, a massagem, né, da gengiva. Vocês vão pegar lá uma gazezinha, vai enrolar, né, e vai passar, vai fazer a higiene oral aí dessa criança, né, para que não apareça aí o sapinho. E após aí a orientação do dentista, né, porque ele vai fazer um acompanhamento com o dentista, principalmente se for do posto, e aí vocês vão, como que se diz? Ele vai ser orientado todo mês, vocês passarem com eles lá para poder estar avaliando. E aí depois vai iniciar a introdução do flúor, né, da escovação, aí tudo bonitinho, tá bom? Mas assim, o banho não tem uma regra que tem que ser dado aí na banheira, tá bom? E quando for dado nos recém-nascidos, né, primeiramente vocês vão ter que lavar, né, a cabeça, tira toda a roupa do bebê, né? Enrola ele numa toalha, aí você vai lavar a cabeça, né? Lavar também a o couro cabeludo, a cabeça, o rosto, né? Com o próprio dedo você já vai tampando a cabeça do bebê, né? O ouvido, seca. E aí com aquele pano, né? Uma fralda, uma compressa, alguma coisa assim, você coloca ele dentro da banheira para que ele se acostume com a temperatura da água. A gente chama isso de um banho humanizado. E aí você vai tirando aos poucos e vai lavando conforme vocês aprenderam. Tórax, os braços, por último sempre a genitália, vira o bebê, né? De costas, lava as costinhas, o bumbum e aí depois seca, tá bom? E aí primeiramente coloca a blusa, depois a fralda e assim sucessivamente. Se tiver o coto umbilical, todas as trocas e todos os banhos tem que limpar bem o coto umbilical com cotonete algo 70% para secar, né? E ele cair, tá certo? Na parte de eliminações de fezes e urinas, as crianças que já aprenderam a controlar a urina e a evacuação em casa podem apresentar regressão após serem internadas, tá bom? Então, às vezes, todas as crianças que acabam sendo internadas, elas acabam, às vezes, entrando ou voltando para a fralda, ou querendo mamadeira, ou querendo chupeta. Isso é normal. O que a mãe e o pai têm que fazer é retirar isso após a internação, tá?
para poder a criança, na verdade, nessa situação, a criança se sente mais segura dessa forma, tá bom? Então, pode ser que depois que saia da internação, ela volte normalmente a fazer as eliminações dela no banheiro. A parte de alimentação, tá? Oferecer alimentos à criança não deve tentar distraí-lo, tá? Contando histórias e fazendo agrados para que coma, tá? Oferecer pequenas quantidades e deixar que ela peça mais quando ela sentir vontade. Não forçar a criança a comer, porque às vezes ela pode acabar vomitando. Para as crianças a partir do ano devem comer sozinhas, tá? Mesmo que demore e faça sujeira, né? O que eu sempre converso, né? E o que eu sempre fiz aqui em casa e minha mãe sempre fez foi colocar um pano no chão, né? Ou até mesmo em cima da mesa. Coloca lá o prato e a colher e deixa a criança se lambuzar, né? Eu sei que a minha mãe fazia isso comigo, ela sempre diz, e fazia isso também com a Júlia, que é a minha menina, e sempre deu certo, ela comeu sempre bonitinha, tá bom? No início você pode auxiliá-la, os alimentos devem ser variados, tá? Quanto ao gosto e aspecto, né? O apetite da criança vai variar, não deve ser obrigada a comer, tá? Sempre as mesmas coisas e as mesmas quantidades. E uma coisa que eu falei, né, nas outras aulas foi o seguinte, que eu sempre deixo em alguns lugares, assim, distintos, né, em cima da mesa, onde ela alcança, em cima da mesinha da sala, em alguma área, um suco, um Danone, às vezes uma bolacha de água e sal, às vezes uma bolacha de maisena. E aí, conforme ela tinha necessidade, ela tinha vontade, ela ia comendo. E ela ia pegando e ela ia comendo, tá bom? Outra coisa é a parte da afeição, né? Toda criança, desde que nasce, necessita ser querida e agradada. Por isso, recomenda-se que a mamadeira seja dada no colo, né? Aproveitando a oportunidade aí para acarinhá-lo. Durante todos os cuidados prestados, deve agradar e conversar com as crianças. Não deve, entretanto, carregá-los a toda hora, tá? Os agrados devem ser calmos e moderados para que não fique irritando a criança, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sempre tem que estar de acordo aí com os cuidados, né? Você ter aí um momento de carinho aí com o seu filho. Sono e repouso, né? A necessidade de maior número de sono descresce com o desenvolvimento da criança e varia de criança para criança, tá? Tentar fazer com que a criança durma no horário certo. Deve-se avisar a criança um pouco antes da hora de deitar para que ela tenha tempo, né, de acabar o que está fazendo. Verificar se já tomou água, se já urinou após deitá-la, né? Se está bem coberta, se está bem quentinha, né? Se ela demonstrar medo, permanecer por perto, arrumando aí algumas coisas com a luz fraca e sem conversar para não despertar o sono. E evitar histórias excitantes, quais poderá sobressaltar a criança, tá bom? Então, nesse caso aí, né, de acordo com a criança, ela vai mudando os hábitos aí do sono, né? Banhos de sol. A partir dos 3 meses, a criança deve ser exposta a raios solares para fixação da vitamina D, tá? Essa exposição deve ser gradativa, tendo cuidado sempre de proteger a cabeça. Uma coisa que eu comentei em sala e eu comentei também em outras turmas foi o seguinte, que você já pode começar a fazer isso desde quando o bebê nasce, por causa da icterícia neonatal, tá? Então, nesse caso, o que vocês vão fazer? Antes das 10 horas da manhã, depois das 16, se tiver muito vento, né, você vai pegar, vai colocar, deixá-la de blusinha, né, de preferência branca, né, de cores claras, e vai colocar as perninhas dela no sol. Caso esteja calor, você pode tirar tudo e deixar só de fralda. Uma coisa interessante, né, que eu comento muito, que é assim, professora, mas por que tem que ser cores claras, né? Principalmente a cor branca. Porque quando você tem o calor, né, quando você tem os raios ultravioleta, a cor, né, da roupa, né, quanto mais gritante ela for, mais ela vai puxar os raios ultravioletas para aquela cor. Então, nesse caso, se você está colocando lá criança para tomar sol com cobertor azul e aí esse cobertor ele vai como se ele desviasse
os raios ultravioletas aí para o cobertor e não para a criança. Então, nesse caso, é interessante vocês colocarem, né, o bebê exposto, de preferência de roupas claras. O médico pede até para evitar as roupas amarelas, justamente para a gente saber se o bebê está bem amarelo ou não, tá bom? E outra coisa, né, interessante que a gente precisa comentar seria as recreações, tá? A gente tem que dar, né, fazer, né, os períodos aí de recreação, de brincadeiras, né, brinquedos de acordo com a idade, né, favorecer aí brincadeiras, assistir desenhos, né, assistir filmes divertidos, né, e até mesmo brinquedos que possam